Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a sua plenitude habite abundantemente em vossos corações e a luz do nosso Senhor Jesus resplandeça em vosso espírito, trazendo entendimento no seu coração, na sua vida, para enriquecer a sua alma com o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade do estudo de ontem, de Gênesis 2, e peço a você que ainda não é inscrito no canal do Começo ao Fim da Bíblia, que se inscreva, curta, compartilhe, para que mais irmãos, mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração e depois passar a palavra para a irmã Larissa fazer a leitura de Gênesis capítulo 2. Amém? Amado Pai soberano, nosso Criador e Salvador, aquele que criou todas as coisas. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Viemos aqui, ó Pai, colocar nas tuas mãos este estudo e pedir que o Senhor traga para nós entendimento da tua palavra, para que nós sejamos enriquecidos, Senhor, com a tua glória, com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, com a tua misericórdia. Esteja conosco em espírito e em verdade e abençoe a cada um dos irmãos que irão ouvir essa palavra, este estudo, para que eles também possam, Senhor, estar sendo abençoados com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vou passar agora para a irmã Larissa, ela vai fazer a leitura e depois eu vou dar a explicação de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio que saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o 4º rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que será semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus
fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aleluia e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui no capítulo 2, nós vamos ter bastante detalhes da criação, da finalização, detalhes da criação do homem, dos animais, do Jardim do Éden e da mulher. Amém? E também da ordem divina, né? Também do Shabat. Enfim, tem bastante coisa interessante aqui no capítulo 2. No verso 1 diz assim: ó, assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. Lembra que eu comentei que o exército representa as estrelas do céu? O próprio livro de Apocalipse, né, vai falar que o dragão, ali no Apocalipse 12, né, vai dizer que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Também vai dizer lá em Deuteronômio que não é para consultar o sol, a lua e as estrelas, né, que representam os exércitos do céu. E elas são, né, os anjos, né, são as moradas celestiais. Amém? No verso 2, Deus ele termina o seu trabalho, né, no sétimo dia, e ele descansa nesse sétimo dia do trabalho que ele havia feito. Esse descansar é chamado de Shabat. Por isso que lá em Êxodo 20, quando fala trabalhará 7 dias e o sétimo é Shabat. Shabat significa descansar, inatividade, né? Então Deus ele termina a sua obra de 6 dias e no sétimo ele entra num descanso, mas não é que Deus vai tirar folga, né? Descansar, porque Deus não cansa, né? Mas é no sentido de um dia de bênção, um dia de shalom, né? Um dia esse descanso é um repouso que Deus dá. Então, quando Deus repousa sobre toda a sua criação, dá essa paz, essa plenitude, né, de paz que é a presença de Deus. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, né? Porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou. E quando fala aqui no sétimo dia, aí é por isso que surgiu a igreja adventista do sétimo dia, né? Mas esse sétimo dia é o Shabat, né? É o dia que nós não fazemos as nossas obras, né? É um dia de descansar. Então a gente trabalha 6 dias e descansa 1, certo? Isso já vem de exemplo do próprio Deus, que em 6 dias ele fez todas as coisas e no sétimo dia ele entra num repouso, num descanso, né? Por isso que Paulo vai dizer lá no livro de Hebreus, né, que aqueles que foram rebeldes, né, não entrarão no meu repouso, né? Então entrar no repouso de Deus, né, entrar no repouso do Senhor é uma bênção, é uma bênção que Deus dá para todo aquele que permanecer firme nos seus caminhos, né? Então existe o Shabat, que é o nosso Shabat normal, que a gente trabalha 6 dias e descansa 1. Existe o Shabat verdadeiro, pleno e completo, que é descansar em Jesus Cristo, né, em Yeshua. E existe o Shabat do mundo vindouro, né, que é quando nós estaremos com Cristo durante 1000 anos. Por quê? Porque para Deus 1000 anos são como um dia. E nós vamos entender isso mais adiante. Amém? No verso 4 vai dizer, né, que são as gerações, né, as criações dos céus e da terra, né, que foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E no 5º dia vem um ponto aqui bem importante para os irmãos entenderem aquilo que eu falei do capítulo 1. E toda a planta do campo antes de estar na terra, ou seja, a planta ela não estava visível, mas ela já existia. Eu vou explicar depois. E toda a erva do campo antes de crescer, tá vendo? Ou seja, você pode pensar, mas Deus não disse lá, produz a terra, ervas viventes, né? Relva, árvores que dê frutos e árvores que dê semente. Mas
no verso 2, no capítulo 2, no verso 5, está dizendo que ainda não tinha essas árvores, ainda não tinha essas ervas do campo, né? Então, como é que isso pode acontecer? Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Olha que interessante. Mas Deus não criou o homem lá no capítulo 1, e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança? Como que aqui está dizendo que o homem não havia homem para cultivar a terra se Deus já criou? Então, lembra que eu falei no capítulo 1? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Qual que é a imagem de Deus? Lá no início do Gênesis. Deus é espírito, o espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, é algo que você não consegue palpar, ver, né? É algo que é invisível, é indescritível. Porém, no mundo espiritual, existe essa imagem, né? Que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, amém? E quando Deus ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a hora que ele formar o homem do barro, nós vamos ver fisicamente como que é a imagem e semelhança de Deus, amém? Então lá Deus criou o espírito do homem, a consciência, o entendimento, a sabedoria, que é vida, tá? Sem isso daí, né, sem essa consciência e tudo mais, no corpo humano não existe vida, tá? Porque ela é uma consciência que fica... nós respiramos, no caso, né? Então, o tempo todo nós estamos respirando, a nossa consciência ela está ativa o tempo todo. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente entra num sono, a consciência continua ativa, ela não descansa, né? O nosso espírito ele trabalha 24 horas. O que descansa é o nosso corpo e a nossa alma. O que é a alma? A alma é a vida aqui, né? É isso o que nós vemos e vivemos. O corpo descansa, mas o nosso espírito ele continua ativo, de uma forma bem reduzida, né? Com sonhos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que é essa consciência que Deus criou, que é o que faz você falar, você pensar, você agir, você tomar decisões, né? Você saber o que é certo, você saber o que é errado. Isso é a consciência que Deus criou, né? Por isso que lá, salvo engano, em Isaías, Deus vai dizer, né? Não contenderei para sempre com o espírito que está diante de mim. Ou seja, Deus criou já esses espíritos, né? E eles vêm para a terra. Cada corpo, quando o marido e a mulher têm relação, vem um espírito ali e passa a viver neste mundo aqui. Amém? Então tem um tempo determinado de pessoas que vão nascer aqui na terra e depois Deus vai, né, dar um ponto final. Então Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, que é espiritual. E agora aqui no Gênesis 2, nesse capítulo 2, vai explicar que Deus vai conectar este homem espiritual no homem terreno. Amém? E quando Deus conecta o espírito criado do homem no homem criado da terra, né? Ele tira o homem, forma o homem do barro. Deus está conectando céus e terra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então o homem agora está conectado na terra e também está conectado no céu. Por isso que a interferência que houve no Éden afetou todas as coisas, afetou os céus e terra, né? Por isso que Deus teve que consertar tudo isso com a vinda do Senhor Jesus. Amém? No verso 6, mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, um orvalho, né? Era uma garoazinha que estava caindo, não era chuva. Por isso que falou que Deus não havia feito chover, mas caía uma pequena garoa, neblina, né? Que regava a terra de uma forma bem sutil. Amém? E por que não havia plantas e ervas sobre a face da terra? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando você vai e semeia, né, a planta já está ali, a semente da planta. Só que ela ainda não apareceu, ela ainda não cresceu. Então você não consegue ver essa planta, né? Então você vai ter que regar, vai ter que molhar para ela poder crescer. Então basicamente é isso. Deus criou, Deus já determinou, já deu a ordem para todas essas plantas e árvores e ervas, né? E agora, no capítulo 2, Deus vai fazer com que elas surjam, amém? No verso 7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro, né? O fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente, tá vendo? Agora Deus, e o Senhor Deus formou o homem do pó, ou seja,
o corpo humano agora está sendo formado, está sendo tirado da terra, ou seja, o homem pertence à terra, o homem ele é terreno. Por isso que Paulo vai dizer assim, o primeiro homem, Adão, era terreno. Ah, Eliseu, mas você não está dizendo que o espírito foi criado? Não é espiritual? Não exatamente, tá? Por quê? Porque Deus vai conectar esse espírito na terra. Esse espírito pertence à terra. Não no sentido que vai permanecer para sempre na terra. Mas o papel, a função desse espírito é cuidar da terra. Por isso que é terreno. Amém? E o último Adão, ele é dos céus, ele é celestial. Por quê? Porque ele veio para resgatar este Adão caído, ou seja, esse corpo nosso caído, e levá-lo de volta para os céus, para ser também espiritual. Mas de que forma? Restaurado, glorificado, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Por isso que o último Adão ele é celestial, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Por isso que o Adão, nós que somos do Adão, né, o corpo de Adão, o nosso corpo ele vai perecer, ele vai voltar ao pó. Amém? Somente o corpo de Cristo que não voltou ao pó, porque não tinha pecado. Amém? Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Né? Então Deus ele forma o homem, e ele coloca o homem no Éden, para que o homem possa cuidar desse jardim do Éden. Tá? O Éden é o paraíso, tá, irmãos? E ele é na terra, tá? Preste atenção. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Éden era celestial, né? Até porque no capítulo 3 a gente vai entrar num assunto bem delicado, difícil compreensão, né? Então muitas pessoas pensam que seria impossível, né, essa explicação que eu vou dar, porque o Éden era no céu. Não, irmão, o Éden era na terra. A Bíblia está sendo bem clara que Deus fez na terra. Colocou o homem tirado da terra no Éden. Só que não era o mundo caído, ou seja, não era o mundo onde a morte começou a reinar. Era o mundo onde Deus, a sua glória pairava sobre toda a criação. Não que hoje não existe a glória de Deus em toda a criação, tá, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Mas não havia morte, ou seja, só havia vida, né? Hoje em dia não. Hoje em dia este mundo, como o próprio Jesus dá, né? O mundo jaz no maligno, né? O maligno que está governando este mundo, né? Mas ele vai ser retirado daqui e a terra vai ser restaurada na vinda do Senhor. Amém? Verso 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer, agora sim, toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, agora sim Deus está fazendo emergir da terra, surgir da terra, crescer toda a árvore que é agradável para a comida. Amém? Então, como eu disse, Deus tinha criado sim, na sequência, as árvores, tá? Só que aqui no capítulo 2 é que Deus faz ela surgir. Ou seja, é como se Deus tivesse... Eu vou usar esse exemplo, tá, irmãos? Porque a gente não sabe como Deus fez. É como se Deus tivesse plantado uma semente ali e depois ele pedisse para que crescesse. Amém? E essa árvore do bem e do mal, depois no capítulo 3 eu vou explicar, trazendo alguns versículos bíblicos, tá? Principalmente do livro de Ezequiel, para a gente compreender melhor essa questão. Amém? E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças, ou seja, havia um rio que regava todo o Éden, e depois ele se dividia em 4 outros rios, amém? Como eu falei para os irmãos, no formato da terra bola, ali, girando no espaço infinito, é difícil ter essa noção de como eram esses rios, né? Porém, na terra, como a Bíblia descreve, que é uma terra parada, né? E não está girando, é uma terra estacionária, fica mais fácil dos irmãos compreenderem. E eu convido os irmãos a fazer uma pesquisa sobre a localização do Éden, né? Do rio, não do Éden, o Éden não vai ter a localização, mas do rio Eufrates e dos 4 rios, tá? Faça essa pesquisa para vocês começarem a ter uma noção de como é, né? Esse rio que Deus criou, basicamente ali no centro da terra. Então vocês vão conseguir ter uma visualização melhor de como a terra é. Amém? O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro.
E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix, né? Então aqui está descrevendo que na região desse rio, que é Pison, existe ouro, né? E o ouro dessa terra ele é muito bom. Também tem bidélio e pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, ou Guion, né? Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cush. A terra de Cush pertencia ao filho de Cã, que tem o mesmo nome, Cush. E foi Cush quem gerou Nimrod, tá bom? Então essa terra é onde Cush habitou. E ali é onde vai acontecer aconteceu no caso, né, aquele evento da Torre de Babel, da confusão das línguas. E nós veremos isso adiante também, amém? E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para o leste da Síria, né? Então quando você escuta falar da Síria, então você já sabe que ali também tinha um rio, né, o rio Hiddekel, né, que fazia parte dos rios que regavam o Éden. E o quarto rio é o Eufrates, né? O rio Eufrates ele vai ser muito citado nas escrituras sagradas, amém? E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Preste atenção. O homem tinha o papel de guardar o Éden. Olha, irmãos, analisem. Deus deu a terra para o homem governar. Deus deu autoridade para que todas as coisas estivessem sujeitas ao homem. E ainda Deus coloca o homem para cuidar do paraíso. Irmãos, vocês têm noção do poder que Deus colocou na mão de Adão? É por isso, irmãos, que você mentalizando desta forma, você entendendo dessa forma, sai daquela história de que Adão estava no Éden, era um coitadinho, e foi enganado pela serpente, coitado, e hoje nós estamos aqui morrendo e pagando um preço alto por culpa de um erro de Adão. Então, irmãos, você entendendo que não era uma pessoa qualquer, era alguém com muita sabedoria, logicamente vinda de Deus, alguém que Deus deu autoridade, colocou para guardar o Éden. Mas por que guardar? Né? Ele tinha que guardar no sentido de proteger, de cultivar, né? É igual quando a gente guarda a vida da nossa esposa, a gente guarda os nossos filhos, a gente guarda os mandamentos, a gente guarda, né, as coisas que Deus coloca na nossa vida. Esse guardar é ter zelo, tá? Amém? E o Senhor ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E eu já vi muita gente não, né? Mas as pessoas que são ateus e alguns que têm canal grande no YouTube, dizendo que a Bíblia mente. Por quê? Porque, no caso, eles falam que Deus mente, né? Porque eles dizem assim: Deus disse que Adão iria morrer no dia que comesse do fruto. Adão comeu, Eva comeu e ninguém morreu. Só que o que eles não entendem é que um dia para Deus são 1000 anos. Adão viveu 930 anos. Então ele morreu naquele dia. No dia divino. Não no dia humano, né? E outra coisa. Espiritualmente, Adão morreu. Quando Adão ele cai da presença, quando ele se entrega aos prazeres, à vontade carnal, se entrega ao conhecimento, o que Deus fala para ele? Nós vamos ver no capítulo 3. Quando Deus chega na viração do dia, ele fala: Adão, cadê você? Ué, Deus não sabe onde é que Adão está? É uma forma de mostrar que Deus já não está mais reconhecendo, não está mais vendo Adão. Ou seja, se você se afasta de Deus, você não tem vida. Então, espiritualmente, Adão tinha caído. Ou seja, ele tinha morrido espiritualmente. E o corpo levaria um dia divino, ou quase 1000 anos, para poder entrar no sono da morte, amém? E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. É a primeira vez que Deus fala que não é bom, né? Tudo que Deus criou é bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que tudo era muito bom. Mas não é bom que o homem esteja só. E isso aqui é algo, irmãos, fundamental. Porque o homem ele precisa de uma companheira para gerar filhos, para casar. Lógico que existem alguns, como a Bíblia vai dizer, que são eunucos, né, que querem se preservar
para as coisas de Deus, mas não é todo mundo que pode ser eunuco, irmão, senão não vai mais existir fecundação, né? Não vai mais ter humanidade, né? Então, algumas pessoas, sim, podem ser eunucos, né? Eunuco, e não gerar filhos, né? Mas o projeto de Deus é que o homem e a mulher se casem, formem família e gerem filhos, amém? E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo, toda ave do ar e os levou até Adão. Olha que interessante, irmãos, para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Não foi Deus que colocou o nome nos animais, irmãos, foi Adão. Entende, irmãos, como Adão ele tinha um poder grande, ele tinha sabedoria, ele sabia o que fazia. Então, por que Adão caiu? Aí os irmãos vão entender que existia, que Satanás quis esse poder para ele. Satanás quis dominar este mundo para ele. E para isso era preciso tirar Adão do caminho, tá? Então nós vamos entender isso no capítulo 3. E Adão deu nome a todo gado e toda ave do céu e todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Então, ao mesmo tempo que Deus leva os animais para Adão, né? Adão, ele sabe que aqueles animais, nenhum deles é para ele, né? Então, ele dá o nome aos animais, ele sabe que não é da espécie dele, tá? Então, havia uma sabedoria muito grande em Adão, tá? Então, é ele que coloca o nome nos animais, tá? É ele que... Pô, imagine, irmãos, imagine os animais virem até você, que hoje nós conhecemos como animais selvagens, carnívoros, né? Animais perigosos e tudo mais, mas eles não tinham essa, como é que fala? Este instinto animal. Esse instinto animal veio depois da queda, principalmente depois do dilúvio, tá? Depois do dilúvio é que começou, que daí sim entrou a autorização de Deus para que o homem pudesse comer carne, e certamente os animais também começaram, alguns animais se tornaram carnívoros. Mas antes, né, todos os animais também, eles eram, como é que fala? Vívoros, né? Eles comiam ervas, amém? E o Senhor Deus fez Adão cair num sono profundo, né? Então aqui é o momento em que Deus vai tirar de Adão a sua companheira, né? E ele dormiu e ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor Deus que havia tirado do homem, ele fez uma mulher e levou ao homem. Olha que coisa linda, irmãos. A mulher foi tirada de nós, né? No caso, Adão, né? Então é por isso que quando nós casamos, a mulher se conecta com a gente novamente. Por isso que nós nos tornamos uma só carne, né? Eu vou falar de uma forma simbólica, mas os irmãos vão entender. Há um encaixe ali, né? Perfeito. Há um encaixe perfeito. Quando o homem e a mulher estão juntos, né, no seu momento íntimo. E nesse encaixe perfeito é onde os dois têm o seu momento, né, de prazer. E neste momento de prazer também vai vir um filho. O filho vem da alegria, né? Do momento de prazer vem a alegria, que é a criança, que gera filhos, né? Logicamente seria de uma forma mais pura, de uma forma mais limpa, né? De uma forma mais perfeita, porém com a queda, infelizmente a mulher aumentou as dores de parto, enfim. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada do homem. Preste atenção, carne da minha carne. O que Jesus falou? Né? Que Deus fala, né? Que ambos serão uma só carne, e isso vai estar escrito aqui, ó. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Então, quando o homem se casa com a mulher, eles não são mais dois, eles se tornam um casal, né? Perfeito, né? Um casal que desse casal vai gerar vários frutos, vários filhos, né? Vai ter gerações de filhos. Lógico, isso aqui hoje em dia não está assim, né? Hoje em dia, para ter vários filhos é bem complicado. Mas Adão teve filhos e filhas. Na época, eles tinham muitos filhos, né? Amém? E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Aqui, irmãos,
eu não creio que eles estavam, mas isso é uma opinião minha, tá? Eu não creio que eles estavam sem roupas, tá bom? Lógico que eu não estou falando de roupa como nós conhecemos hoje, tá? Essa roupa de pele, de tecido, enfim, né? Eu estou falando aqui que eles tinham uma veste, que era uma veste gloriosa, no caso, né? Eles não estavam despidos assim, com as partes íntimas aparecendo. Eu não creio dessa forma. Eu creio que eles tinham uma vestimenta gloriosa, tá? Isso é uma opinião minha. Tem algumas pessoas também que pensam assim. E lá no próprio livro de Hebreus, irmãos, Paulo vai dizer que não há criatura alguma, que não existe criatura encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas aos olhos do Senhor, né? Então, tipo assim, nós perante Deus estamos nus, certo? Agora, quais são as nossas vergonhas? Ok? Por que eles não se envergonhavam? Porque eles não tinham pecado. O pecado é a vergonha. Tá bom, irmãos? O pecado é que expõe a nossa vergonha. As coisas erradas que fazemos, tropeçamos e tudo mais, essas são as nossas vergonhas. Por isso que Jesus vai dizer para nós termos vestes santas. Por isso que nós não podemos ser achados nus e envergonhados. E Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, né, que nós temos que, estando vestidos, né, não formos achados nus, porque também nós que estamos nesse tabernáculo, ou seja, falando do nosso corpo, o nosso corpo sim, tá, irmãos? Esse corpo, ele não tem conserto, tá? Nessa terra. Por isso que todos vão voltar ao pó. O nosso espírito está pronto, o que Jesus diz? Mas a carne é fraca. Por isso, quando nós nos convertemos, nosso corpo milita contra o nosso espírito e o espírito milita contra a carne. E um se opõe ao outro, tá? Por isso que muitas vezes a carne vai querer lembrar de coisas do passado, vai querer sentir prazeres do passado, mas o espírito vai lutar contra isso, tá bom, irmãos? E no livro de Apocalipse também vai dizer que, deixa eu ver aqui, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e eu não veja e não seja vista a sua vergonha. Tá? O que é vergonha? A vergonha é o pecado, tá? Então, por isso que Adão e Eva estavam nus, ou seja, eles não tinham o que esconder, né? Então, se você está nu, você vai esconder o quê? Não tem o que esconder, né? Você está descoberto, né? Por isso que fala, foi descoberto, né? Então, eles não tinham do que se envergonhar. Por quê? Porque eles não tinham cometido pecado. Mas eles tinham, sim, vestes, como o próprio diz lá no livro de Apocalipse, né? Eles tinham vestes especiais, tá? Mas eles não tinham cometido pecado, por isso que eles não se envergonhavam da nudez. Ou seja, eles não tinham o que esconder, tá? Então é isso, capítulo 2. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 3. Já vou adiantar aos irmãos, é um capítulo bem complexo, tá? É difícil de entender. Existem muitas explicações acerca disso. Eu vou me atentar naquela explicação que eu acredito, tá, irmãos? Como é um capítulo que não está explícito o que aconteceu, existe margem para interpretações. Então, eu sou daquela pessoa que eu não bato o martelo, tá? Dizendo assim, eu tenho 100% de certeza que foi assim. Ninguém tem 100% de certeza, tá, irmãos? Porque existem muitas interpretações acerca do que aconteceu no Éden. Agora, de fato, algo muito pesado aconteceu, algo muito terrível aconteceu, tanto que é usado uma forma de eufemismo, uma forma de metáfora diante de algo que foi feito no Éden e que eu creio que foi bem pesado, tá, irmãos? Foi uma aliança bem pesada que aconteceu, tá? Então amanhã nós vamos aprender sobre o capítulo 3, tá bom? Esteja com o teu coração aberto, tá? Eu sei que muitos vão questionar, vão dizer que não, que isso é heresia e tudo mais. Mas, irmãos, vocês precisam entender que aquilo que aconteceu no Éden trouxe tudo de ruim que existe na face da terra. A morte, principalmente, tá, irmãos? A desgraça, a doença, o sofrimento. Então, vocês vão entender que foi algo bem pesado que aconteceu. Como eu disse, não está explícito. Então, não dá para dizer realmente os detalhes, o que houve.
O que dá para entender é que algo ligado à carnalidade aconteceu e isso fez com que Deus expulsasse o homem e irmãos, Deus amaldiçoou a terra. Por quê? Porque como Adão perdeu a autoridade, quem passou a governar foi o inimigo, que antes era um anjo muito lindo, como diz lá no livro de Ezequiel, né, perfeito em formosura. Não era como muitos, né, hoje, o diabo, o chifrudo, feio. Não, era um anjo muito bonito. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, nos vemos amanhã e que o Senhor te abençoe e guarde a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.